Bom dia a todos que estão presentes aí. Bom dia, Bruno. A gente vai Bom dia. tratar sobre o mercado de crédito, né? E para isso a gente trouxe aqui o Bruno Marmelo, que é um parceiro nosso, aí, um amigo nosso já há algum tempinho, que trabalha nesse ramo já no mercado financeiro e especificamente no mercado de crédito já há algum tempo. Ele é sócio da Tufix, que é uma securitizadora, e da FactorMix, que é uma empresa de factoring, né? A gente vai explicar, Bruno vai explicar as diferenças entre essas modalidades todas e como é que isso funciona no mercado, né? Brunão, fala aí do teu background, fala um pouco das tuas empresas, dá uma introdução aí para o pessoal, por favor. Maravilha. Bom dia, Mauro. Bom dia a todo mundo aí. Falando um pouco do Bruno, né? O Bruno começou na área de tecnologia em 2001 e 2, 3 anos após no mercado financeiro, especificamente no Banco BVA, que era um banco de pequeno porte do Rio de Janeiro, porém com um viés de crédito muito fundamentalista. Fiquei lá por volta de 10 anos. Depois saí de lá, fui para o Arabi Bank, que é um banco também fundamentalmente aí de crédito, né? Um perfil bastante robusto na questão de análise fundamentalista, não é um banco muito focado só em recebível. Então, nessas andanças aí de mercado financeiro foram quase 15 anos. Em 2010, eu saí do mercado financeiro, abri uma asset chamada Resultados, junto com um sócio que, inclusive, foi acionista de um desses bancos, do Banco BVA, e era uma asset voltada mais para crédito estruturado. Então, a gente tinha ali uma vocação de operação para carteira proprietária, carteira nossa, e estruturação de operações de crédito de longo prazo, com contrato, imóveis, garantias estruturadas. Foi uma operação que rodou ali de 2010 a 2016, foi quando eu assumi a operação da FactorMix. É uma factoring pequena e média aqui do Rio de Janeiro, já existe há 16 anos. Eu estou tocando ela há 6, vai fazer 7 anos agora, com controle desde 2019, final de 2019, início de 2020. E agora, em 2022, a gente deu um passo um pouco mais para a área de securitização e abrimos a Tufix securitizadora. Já existe uma empresa de serviços, que é uma assessoria que faz ali a gestão de caixas para algumas companhias do Rio de Janeiro, pequenas e médias empresas, alguns comércios, algumas indústrias. E a Tufix securitizadora foi um passo aí anterior a um fundo de investimento, que a nossa ideia é fazer, mas junto com os sócios, né, a gente acabou caminhando pela securitizadora. É uma estrutura mais traqueável em termos de auditoria e governança, e a gente consegue fazer a captação de recursos de terceiros formalmente, né, coisa que a Factory não é permitido. A Factory só é permitido fazer captação para financiamento de fluxo de caixa do banco e de sócio apenas os cotistas da companhia. A gente não pode fazer captação para terceiros, coisa que a securitizadora já permite. Então, são quase 25 anos aí de trajetória navegando esse mar revolto de crédito. Quando está bom, sempre tem uma notícia que atrapalha um pouco, sempre tem um evento aí de mercado que atrapalha um pouco, mas já são 23 anos aí navegando nessa estrutura de crédito, basicamente aqui na região sudeste. Então, primeiro essa curiosidade, né, que assim como eu, o Bruno também começou na área de TI, né, mas essa área é meio complicada, né, e tem muito profissional que vai acabar derivando para outras áreas e fazer outras coisas que são mais interessantes e ganhar mais dinheiro, né? Mas não me larga, a Sara não me larga, mano. Essa área não me larga. Até hoje eu ainda navego um pouco na tecnologia. É interessante usar a tecnologia como ferramenta, né? Não como fim, né? Em geral, a gente consegue ver resultado mais interessante, né? Você falou um pouco de cenário, né? de mercado, né? Que no Brasil é sempre complicado, né? O mercado de crédito, né? De juros, melhora, piora. A gente nunca sabe, né? A gente saiu
recentemente de uma taxa de juros básica de 2% para 13,75%, né? Isso, obviamente, que gera problema para as empresas e gera problema também para quem fornece o capital, né? Imagino que seja um problema difícil gerenciar esse tipo de coisa, né? E principalmente pequena. Quando a gente fala de empresa grande, né, eles têm outros mecanismos de captação, né? Emite debênture, O emite mercado de ação. capitais é mais aderente a esse tipo de empresa, né? Exato. Coisa que as pequenas e médias não têm. Exato. E aí, como uma pequena e média, ela tem que buscar outros caminhos, né? E a questão, a pergunta que eu te faço primeiro aqui é o seguinte: esse mercado melhorou, né? Assim, porque tem outra questão também que é a dificuldade de executar a garantia, né? As empresas fornecem a garantia, só que às vezes não conseguem executar a garantia em caso de inadimplência. Esse mercado está melhorando, a gente está evoluindo em regulação de crédito, ou, enfim, estamos piorando, ou está a mesma coisa que sempre foi? Voltou? Então, o mercado evoluiu em algumas. Avançou muito na questão de segurança de crédito. A gente hoje tem aí alguns decretos e algumas leis em vigor que facilitaram um pouco a questão de lastro jurídico para a operação de desconto duplicata. A exemplo aí da lei 2018, o número não me recordo, e já inibe aí os grandes sacados a proibirem os seus fornecedores de descontar. Isso foi uma evolução enorme do segmento. Eu vou falar um pouco mais do nosso segmento, depois eu dou uma pincelada no crédito em geral. Isso foi um avanço, isso deu uma melhorada na questão de apetite de crédito durante um bom tempo, aí 2021 e até 2020, 2021, 2022. A gente viu aí a turma acelerando um pouco no crédito, só que essa composição de juros, inflação, de fato, atrapalhou muito a questão do planejamento das companhias. Um exemplo, a companhia se endividava aí a Selic mais 8 há 3 anos e meio atrás, e hoje esse cara não consegue tomar um crédito abaixo de 35% ao ano. Então, quem se estruturou em 2019 a uma Selic a 2%, e hoje está sofrendo esse serviço de dívida aí, impactando diretamente no fluxo de caixa de todas as companhias. A gente está tendo uma onda novamente de medidas judiciais aí contra a proteção de crédito. Obviamente que a gente tem o advento aí da pandemia, que isso causou uma falta de insumo no mundo inteiro, no Brasil não foi diferente, só que a gente está sentindo os efeitos desse carregamento de dívida agora. Eu tenho alguns gráficos aqui que o Banco Central divulga costumeiramente. O estoque de crédito vem crescendo, mas você percebe que aumento de estoque para pagar custo fixo. Não é aumento de estoque para pagar investimento. Então, o mercado, de fato, ele melhorou em termos de segurança, de mecanismos de segurança criados, como a CIP no cartão de crédito e a Duplicata, estou ainda com uma deficiência de gerar caixa para pagar todos os custos financeiros que eles acabaram fazendo em taxa pré. Então, deu uma piorada. A percepção é essa. E aí tivemos aí 3 anos com recuperação. Não sei se você me ouviu quando eu falei, né? Bom, você falou basicamente que deu uma melhorada a partir de 2018, né? Que teve uma lei. Alguns mecanismos novos de segurança para o sistema financeiro, principalmente a turma de crédito aqui de curto prazo. Porém, obviamente que esses eventos recentes de recuperação judicial estressaram um pouco os grandes bancos, os grandes fundos, as próprias factories. Está todo mundo com freio de mão puxado. Isso que eu ia te perguntar, né? Que todo mundo viu aí Americanas, né? Antes teve Oi, né? Teve algumas grandes empresas. A Oi novamente, né? Exatamente, a Oi novamente. Teve a Oi antes e depois da Americanas, a Oi deu problema de novo, pediu RJ de novo, recuperação judicial de novo, enfim. E obviamente que os bancos, se eles
travam um pouco o crédito ou criam mais burocracias, né? Isso dificulta. E isso realmente aconteceu, impactou isso para todo mundo, não só para essas empresas, mas impactou para as outras também? Cara, com todo o mercado, assim, a gente fala com praticamente quase todos os segmentos do mercado, né? É uma enxurrada de demissões nos grandes bancos. Safra ontem fez uma leva, Sofisa fez uma leva, Banco do Brasil, Bradesco, está diminuindo carteira. As linhas que as empresas possuíam, a exemplo ali, 1 milhão de limite de conta garantida, isso aqui se transformou em 500 a 300 mil. O mercado está se ajustando para a realidade atual. Por quê? A Americanas passou a ser um divisor de água, pelo menos na minha percepção, porque todo mundo dava crédito ali, acreditando que o acionista de referência fosse bancar qualquer problema que tivesse e não identificar alguns problemas estruturais da companhia. O próprio, e foram... eu vi declarações do pessoal do BTG, né, e de outros bancos realmente falando isso, né, que às vezes o balanço nem estava tão bom, mas eles davam porque a credibilidade dos acionistas era maior, né? Exato, mas o que vale é o aval, né? Então, assim, o que vale lá no fim da linha é o seguinte: como é que o acionista vai repagar se der algum problema? E ninguém tinha o aval do acionista de referência. Quando ninguém acreditava que ia acontecer, até acontecer. Então, Americanas, por exemplo, era um sacado proibido aqui na estrutura nossa de crédito desde 2017. A gente chegou a ter aqui um pouco de papel, mas é um papel muito longo, que você não consegue monitorar se de fato o fornecedor recebeu ou se foi prorrogado, você não consegue falar com Americanas, e muito menos ali ter um de acordo da Americanas da seção do direito creditório. Então, nunca foi um sacado aqui nosso na carteira. Meramente porque o balanço era um balanço muito ruim e eu não tinha também tamanho para tomar um risco de Americanas caso tivesse. Jamais a gente identificou aqui nenhum tipo de problema tão grave quanto foi a questão da diferença de rúbrica contábil ali de 20 para 40 bilhões de reais. E quem está de fora tem dificuldade, não tem como saber, né? Porque... é muito difícil identificar. Você via um comportamento de aumento de dívida falando com aumento de faturamento, então a pessoa acha que a companhia está crescendo, mas na verdade o aumento de faturamento não era em questão de volumetria ou ganho de mercado, era ali só a adequação a custo que ele estava repassando para o cliente. Você teve uma inflação enorme nos eletrônicos e fatalmente o cara vai faturar mais porque ele aumentou o preço por causa da inflação, não necessariamente porque ele está tendo mais mercado, né? Mais compradores. Ainda mais no mercado hoje com uma guerra acirrada aí de Amazon e demais companhias aí internacionais que não tem essa estrutura física que Americanas tem, né? Isso é um fator que estressou o mercado. Está todo mundo arredio, não só a gente aqui, mas o mercado inteiro arredio. A crédito, as réguas de crédito subiram novamente. A gente fez o dever de casa também. A gente hoje está praticamente operando onde a gente tem algum nível de acompanhamento interno nas companhias, fazendo um fomento clássico, e não só fazendo antecipação ou compra de recebível baseado somente no que o cedente está informando, as empresas estão informando. A gente está fazendo uma checagem triplicada, tanto quanto pedido, quanto entrega, quanto, de fato, se a mercadoria ela está dentro da gôndola, dentro do estoque do sacado. Isso, então você, para aproveitar esse teu gancho aí, que você está falando, já explicou um pouquinho de como é que funciona o recebível, né? Então, esse crédito em cima do recebível, porque assim, a gente, se você bate na porta do banco, né, e você vai pedir um empréstimo, né, por exemplo, para fazer um investimento ou coisa parecida, tenho certeza que todo pequeno e médio empresário já teve o desprazer, né, já teve a dificuldade de tentar pedir crédito em bancão, né? Sim. E normalmente eles pedem garantias que são mais complicadas, garantia de imóvel, e aí você tem que fazer registro do crédito no imóvel, na RGI, enfim, tem toda uma burocracia envolvida aí. Então, eu entendo que esse crédito recebível é um crédito de mais curto prazo, né? Que o camarada está tendo a necessidade de caixa mais urgente ali, seja para fluxo de caixa ou seja para algum investimento.
e aí ele pega e antecipa o que ele tem para receber mais à frente, para poder ter esse recurso, né? Explica um pouquinho esse processo, né? Como é que funciona essa esteira, né? Como é que você aprova o cliente, né? Você olha só quem é o sacado, ou seja, o destino daquele recebível, você olha também a saúde financeira do cedente, né? De quem está emitindo aquela fatura, você analisa, a gente falou no caso de Americanas, aí a gente falou da contabilidade Americanas, você analisa o balanço e a situação contábil do cedente, enfim, também falar da importância às vezes, a empresa que tem a necessidade de tomar crédito, ela tem que manter a contabilidade dela arrumadinha, né, se preparar para tomar crédito, né? Fala um pouquinho dessa Então, esteira, do que hoje, você analisa e como é que funciona a gente, desde a filosofia, desde 2016, da Factor Mix e agora com a Tufix, a gente tem que entender muito bem que é a nossa contraparte de recompra. Primeiro é a qualidade do empresário, né? Da onde o empresário veio, o histórico dele no mercado, o histórico dele de performance junto aos seus clientes, e se algum problema que não é de ingerência nem do sacado, do cedente, nem nossa, ele tem capacidade de recomprar. O balanço é um item que a gente avalia só para ver o grau de confiabilidade, mas a gente não atribui uma ponderação grande para o balanço para empresas pequenas, que infelizmente não é uma rotina, não é a cultura do empresário menor ter um balanço 100% arrumado. Isso é natural do segmento aí de pequenas e médias empresas. Então, mas se tivesse, ajudava ou não? Mauro, a verdade é o seguinte: você tem que fazer uma visita à companhia. Você mede, a gente tem um apelido no nosso segmento, tem que sentir o cheiro do empresário e da empresa. Porque o balanço é um papel que a gente recebe. Todo mundo aprovou créditos para N empresas que acabaram pedindo RJ olhando o balanço. DOC Calçados, que é aquela Ortopé, uma grande empresa de eletrônicos lá de São Paulo, que tinha 600 milhões de dívida com fundos, FDICs e bancos, sendo que verdadeiros a empresa só tinha 250. Então, ela conseguiu escalar aí com Avatar 400 milhões em dívida em Factory FDIC. Explica então, assim, o Avatar aí para quem não... O Avatar é engraçado essa história. O famoso artigo 172, né, que a duplicata está simulada. Para não falar que o cara é um criminoso, a gente chama o papel de Avatar. Então, o cara criou 5, 6 duplicatas da mesma nota, descontou em várias instituições que não se falam normalmente. Isso é um erro crasso do mercado de Factory FDIC e securitizador. A gente não tem uma base como o Sisbacen, né? O SR dos bancos. Se a gente tivesse, a gente provavelmente se protegeria mais. Então, o balanço fala o que quiser. Então, você tem que fazer uma análise do histórico do empresário, de onde ele veio, porque a gente recebe muito cadastro aqui de indicação e infelizmente, quando a gente faz a visita na companhia, não é aquele dono que está no papel. É uma outra pessoa que já teve um histórico negativo no mercado há anos atrás, e com um novo CNPJ em nome de outra pessoa. Então, é importantíssimo você fazer a análise de quem é o teu cedente. Se ele souber dar crédito e é um cara sério, muito provavelmente você não vai ter problema de crédito na outra ponta. E, obviamente, que a gente admite certos riscos, aí a gente precifica da maneira adequada, quando o cedente não tem boa capacidade de recompra, ele não tem um fluxo de caixa que ele consiga recomprar algum papel que tenha problema no tempo que a gente precisa. Então, a gente reforça o esforço de análise no sacado. E aí a gente tem todos os trâmites formais de confirmação do sacado, recebimento de mercadoria, mapeamento da rota de entrega, se efetivamente ela passou nas barreiras, caso seja uma operação interestadual. A gente foca no risco sacado e tenta pegar todas as garantias ali de formalização junto a esse sacado.
mas a gente faz um trabalho de análise do cedente do sacado bem profundo, e hoje a gente está priorizando os cedentes que a gente tem um mínimo ali de capacidade de avaliar a gestão. A gente não está abrindo frente nova, porque hoje não é o momento de abrir muita frente nova. Inclusive a parceria, né, com o escritório contábil, por exemplo, que conhece o cliente, que já tem um histórico de vida daquele cliente todo dentro do, né, no passar do tempo, pode fornecer pode ser uma informação bastante útil para você. Com certeza. Hoje a gente tem uma ferramenta aqui que eu uso. Tem alguns clientes que, de fato, têm uma organização contábil, que eu uso para fazer ali umas verificações mais detalhadas de números contábeis. Eu importo as planilhas de razão do cliente para essa plataforma, e ali eu consigo mapear se tem alguns indicadores, alguns números de lançamentos no razão se distorcem de uma realidade de um cliente similar. Mas nem todo mundo consegue ter essa informação preparada ali na sua contabilidade. Então, ajuda muito o relacionamento com o escritório contábil, que conhece o cliente no estômago, né? A gente prioriza isso, entender se o cara é um bom cedente, performa bem no seu segmento, se ele tem capacidade de recompra e se ele sabe dar o crédito. Isso é muito importante, porque se ele sabe dar o crédito, provavelmente você não vai ter problema com o sacado dele. Então, assim, o balanço é uma composição importante, mas não é um fator decisivo na análise de crédito. Eu preciso cumprir, obviamente, por conta da lei de lavagem de dinheiro, eu tenho que ter o Know Your Client aqui bastante atualizado, mas o balanço, de fato, infelizmente, não é hoje um item que decide o crédito. E, às vezes o cara tem um balanço ruim, mas ele tem uma capacidade de performance excelente, o cliente recebe a mercadoria no prazo, tem uma rotatividade em gôndola ou em venda no cliente dele elevada, mas o cara não tem uma organização contábil e o balanço não vem ali da forma como deveria. Então, essa questão de você fazer a factory raiz, que é conhecer o teu cliente, é muito importante. Você tem que estar perto dele o tempo inteiro. E como é que funciona esses critérios todos aí que você falou de análise do cliente, né? Seja análise contábil, seja análise física mesmo lá, de entender a operação dele, de ver quem são os clientes dele, se ele recebe adequadamente dos clientes dele. Como é que funciona isso? Você faz essa análise, define um limite de crédito para cada empresa e vai gerenciando a troca dos recebíveis? Como é que funciona? Então, o primeiro passo de análise, a gente tem um onboarding que o sistema do nosso gerenciamento CRM e crédito já prepara, a gente faz uma pré-análise ali, são dezenas de indicadores, até indicadores de reclame aqui a gente avalia, quando o cara tem uma venda ali para o mercado final, né, o cliente final, o B2C, isso a gente avalia 400 e poucas variáveis, é um robô de crédito, de cadastro nesse caso. Passando essa fase, a gente faz um pré-enquadramento ali versus faturamento informado e o que a gente apura no mercado. A gente tem uma área que faz uma apuração de mercado, fala com as outras factories que a gente tem relacionamento. A gente busca ali quem consulta esse cliente. Definido ali o primeiro passo, se faz sentido esse cliente estar na carteira, o terceiro passo é uma visita da área comercial, e ali ele vai elencando os principais pontos da visita, principalmente a questão de giro de estoque, qual é a quantidade de estoque versus o faturamento que o cliente informa. Então, tem que ter um comercial que tenha um pouco de conhecimento para fazer essas perguntas. Na dúvida, a visita acontece, eu acompanho o comercial nessa visita, e determinado ponto a gente define um limite de crédito baseado num percentual do faturamento. Normalmente a gente segue ali entre 15% a 25% do faturamento, limitado a 5% da exposição total do ativo das duas empresas. Então, a gente chega meio que uma regra de crédito ali, como se fosse um fundo de investimento, 5% a 10%
de concentração no cedente ou sacado. Então, mas basicamente ali é um percentual, uma fração do faturamento do cedente, a gente aprova para começar a rodar. As primeiras operações, a gente só libera com tranches, né? Ou seja, a tranche é um percentual do limite. Então, se a gente aprovou um limite de 100 mil e a tranche é de 20%, ele só pode operar na primeira operação R$ 20.000, ele só pode operar a segunda tranche se aquela primeira tranche for 100% confirmada. Ou seja, se os títulos, de fato, pelo nosso critério de checagem, estiverem performados, né? No jargão aí do jargão aqui do mercado. E aí ele pode pegar a segunda tranche até completar o limite aprovado. À medida que for andando, a gente vai criando um histórico, a gente vai flexibilizando essas tranches. Mas a tranche é um indicador bastante importante para você medir a qualidade de performance que esse cliente tem com os seus clientes. Porque se ele tem uma demora de entrega, muita prorrogação de título, algum sinal amarelo ali já tem que estar acendendo na área de checagem de crédito. Então, por isso que a gente faz esse modelo de tranche para poder ir medindo o cliente até que a carteira comece a evoluir com tranquilidade, mas sem afrouxar nada. Na verdade, a gente vai só flexibilizando as tranches para também não atrapalhar o fluxo de caixa operacional do cliente, que às vezes ele está contando com a gente consegue flexibilizar um pouco as tranches. E, enfim, eu vi que tem gente já mandando perguntas aí, eu acho que eu não sei se eu falei no início, mas a gente deixa as perguntas para responder no final, tá? E aí, enfim, se a gente não tiver já tocado no assunto durante a conversa aqui, né? Então, acho que já ficou razoavelmente claro aí como é que funciona a questão dos recebíveis, né? Tem todo o processo aí de análise e confirmação, né, desses recebíveis. Você tem toda uma esteira de confirmação de análise de crédito e aí você vai executando operação por operação, que, enfim, imagino que tem cliente que opera diariamente, tem cliente que opera semanalmente, depende da necessidade de caixa do camarada, né? Exatamente. E tem outros tipos de operações, tipo, você também faz, a gente sabe que existe as categorias de fomento, ou seja, às vezes o camarada precisa ele tem a necessidade de capital anterior à geração do recebível, né? Ele precisa investir numa linha nova, numa linha de produtos nova, né? Ou até numa linha de produção nova, e ele precisa do dinheiro primeiro para poder acelerar, para depois gerar esse recebível. Você faz esse tipo de operação também? Então, é uma operação tradicionalmente de factoring isso, né? Tanto é que é fomento mercantil. O fomento de fato, fomento à produção. Esse recurso, ele obrigatoriamente tem que ser destinado à produção e não à aquisição de equipamento. A boa regra de crédito diz para você não concentrar esse tipo de operação em cliente que vai fazer investimento. Então, obrigatoriamente. Senão o ciclo fica comprido demais. Senão você tem um risco de não conseguir ter o retorno da duplicata, porque o fomento ele tem que nascer com data prevista de morrer. Ou seja, o que é morrer? Ele tem que ser recomprado com as faturas que ele produziu com aquele dinheiro. Então, o dinheiro do fomento, ele obrigatoriamente ele tem que sair para a cadeia de valor de fornecedor dele. Então, ele quer comprar uma embalagem, não tem recurso, mas já tem a venda. Então, você faz um fomento atrelado a um pedido de compra que algum cliente dele tenha feito, e você acompanha esse ciclo produtivo até aquele fomento se transformar, aquele pedido se transformar numa venda. E aí, essas duplicatas da venda são compradas pela factory. Esse dinheiro, ao invés de ir para o empresário, ele zera aquela antecipação feita. Então, é uma operação que tem valor definido, data definida para se encerrar, e a forma 100% devolvido esse recurso com as faturas que ele emitiu após a produção. Então, esse é o tipo de operação que a gente faz tradicionalmente na FEC. Como o risco de crédito hoje está muito elevado, a gente tem algumas variáveis que a gente não consegue medir em tempo real para ter um conforto de garantia, a gente pode atrelar uma garantia real
a essa modalidade. Então, a gente pode ter uma garantia de veículo, a gente pode ter uma garantia imobiliária para que o cliente tenha uma linha disponível, um limite operacional para essa modalidade. E aí a gente consegue ajudar a ele a performar o seu fluxo de produção e venda com mais tranquilidade, é um custo mais acessível, porque é uma operação mais cara. Ela é uma operação que tem um custo efetivamente mais caro, né? Que é todo precificado no desconto, na compra do recebível, e não no adiantamento. Porque o adiantamento ele não pode ter uma remuneração de deságio ou de fator de compra. Ele obrigatoriamente ele tem que ser destinado à produção e o fruto daquela produção ser destinado ao pagamento desse fomento. Então, existem algumas modalidades na área de fomento. A Tufix, que é uma securitizadora, ela vai poder comportar outros mecanismos de financiar o fluxo de caixa das companhias, porque ela tem uma flexibilidade maior. Ela pode securitizar, por exemplo, notas comerciais, que essa nota comercial pode ter uma garantia específica, além de aval, né? Ela pode securitizar uma CCB de longo prazo para financiar, por exemplo, o investimento em algum equipamento. Então, o cliente tem que passar por uma análise mais criteriosa para entender qual é o momento atual financeiro, qual é o investimento que está sendo feito e qual é o retorno previsto daquele investimento e o mercado que ele está inserido. Então, a securitizadora ela é mais flexível nesse sentido, porque ela pode securitizar não só as duplicatas mercantis ou de serviço, ela pode securitizar, inclusive, contratos de fornecimento, por exemplo, que o cliente precisa, às vezes, fazer uma mobilização de um contrato, não tem recurso, mas se o contrato já está assinado, a gente pode securitizar esse contrato e dar esse primeiro funding para ele, mobilizar, e aí, ao longo da vida útil do contrato, esses recebíveis vão sendo usados para repagar o adiantamento ou antecipados ali para custear o fluxo de caixa operacional da empresa. Então, você consegue criar esse mecanismo na securitizadora. Certo. A gente sabe também que tem clientes que têm clientes dos clientes, ou seja, os sacados que têm restrições ele não permite, né, em contrato que você desconte as duplicatas dele, ou ele tem uma política de não confirmar que aquela duplicata, que aquele recebível é real ou não, enfim. Existem outras fala um pouco da comissária, né, que resolve esse tipo de problema. No nosso e também mercado se chama comissária. Exato. E fala também se é possível a gente ter antecipação também de recebível de cartão de crédito, né, que eu imagino que seja uma coisa bem relevante para quem é do varejo, né, por exemplo. Perfeito. Então, a operação comissária ela é uma operação que tem um risco intrínseco do ponto de vista do credor, né, do financiador, alto. Porque normalmente são companhias grandes que não têm uma política de confirmação para os cessionários, né, dos créditos, são os fundos, factorings e FDICs, ela passa a ter um risco 100% no cedente. Legalmente, os grandes sacados não podem proibir os seus fornecedores de descontar os seus recebíveis contra eles, mesmo tendo isso aí em contrato. Essa lei de 2018, eu não me recordo, mas eu vou pegar ela aqui e posso colocar no chat, ela inibe ela proíbe os grandes sacados de proibirem seus fornecedores de descontar. Mas a gente sabe que é difícil você brigar com o seu cliente. Normalmente, o teu cliente tem uma força comercial, negocial, muito maior do que o nosso cedente. Então, eles preferem não entrar nesse tipo de rota de colisão com os grandes sacados. E aí passa a ser uma operação praticamente clean, né? Uma operação praticamente sem garantia, sem lastro. É na confiança que o empresário, quando receber, vai repagar aquele título ao cessionário, a factoring ou a securitizadora. Essa é uma operação que eu, por exemplo, a gente está reduzindo drasticamente na carteira.
porque passou a ser um risco depois da Americanas. A gente já vinha fazendo um movimento de redução, essa redução essa exposição à operação comissária. Foi só o finalzinho que deu uma travada. Só Não, você eu falou. estava falando que a gente reduziu drasticamente a exposição a esse risco, a esse risco de crédito. Como é que a gente contorna isso junto ao credor? Aí, dando a visão do empresário lá, que precisa antecipar seu título, que o seu sacado é a Ambev, a Magalu, o Atacadão. A gente tenta dar publicidade à sessão sem ferir a relação comercial. Isso dá um pouco mais de tranquilidade para o cessionário. Mas não é um lastro perfeito. Existe a nota, existe a venda, existe o pedido, existe a entrega, mas a obrigação do sacado de lhe confirmar e pagar o seu boleto, ela ainda fica prejudicada. Então, a gente tenta dar publicidade via cedente daquela sessão. Isso tem acontecido, tem dado certo em alguns casos, mas tem dado muito errado na maioria. Então, os grandes problemas das factories, os grandes problemas de crédito que a Factor Mix teve no passado, foi justamente esse tipo de operação. Por quê? Quando você tem um cedente mal intencionado, ele, de fato, aproveita essa brecha para fazer ali alguns avatares. E ele se financia e ninguém consegue pegar isso. É muito Felizmente, difícil. é aquela história, né, de quem os mal intencionados acabam gerando despesa para quem é bem intencionado, né? O bem Exato. intencionado é que acaba Então, pagando a conta. exatamente. Então, hoje, não é pessoal, né? É uma decisão empresarial. Eu tenho clientes muito bons na carteira que eu falo, não vou fazer mais comissária, porque é um risco de crédito que eu não tenho hoje estrutura para suportar algum tipo de default. E aí eles acabam pagando pelos maus clientes, os maus cedentes. Então, é uma operação ainda arriscada. A gente tenta aí. Existem alguns mecanismos que a gente tem contratados aqui dentro de casa para mapear se aquela nota já foi transacionada no mercado, mas infelizmente é uma base ainda muito pequena de factors e FDICs que alimentam essa base. Isso teria que ser via projeto de lei, para que todas as estruturas de crédito não bancárias fosse obrigada a informar a exposição dos seus cedentes, dos seus sacados. Mas isso ainda não é possível, não tem nada ainda em andamento nesse sentido. Então, passa a ser uma operação muito arriscada e cara para quem precisa. Não é uma operação barata. Então, é uma operação hoje que está em declínio aí por conta dos últimos acontecimentos. Legal. A gente costuma falar muito aqui para os nossos clientes, né, que é sempre importante eles terem controle sobre as coisas, né, sobre os seus números, ter domínio sobre os seus números, saber medir corretamente os seus indicadores, saber medir margem dos seus produtos ou margem dos seus clientes, saber medir também o ciclo financeiro, né? É bastante comum hoje em dia os clientes ficarem eles estão com crédito cada vez mais restrito. Então, o que eles fazem? Eles alongam o prazo de pagamento para os fornecedores, né? Isso tem acontecido com cada vez mais frequência. Exatamente. Né? E aí, obviamente, que isso gera uma necessidade de caixa para a gente, né? A gente precisa de mais caixa para poder financiar aquela operação. Então, exatamente. Então, se você não medir corretamente, né, qual é o teu ciclo financeiro, você pode chegar no meio do caminho e ter falta de capital, né? Outra coisa que a gente sempre diz para os nossos clientes é que ele tem que medir, ele tem que saber as margens, porque não adianta você... a gente está falando de um juro básico, né, um juro Selic que é 8% acima da inflação, né? Ou seja, o custo de captação vai ser razoavelmente maior que isso. Então, se você for tomar crédito para fazer uma entrega de um pedido ou acelerar um produto que não gera essa margem, né? Se a gente está falando se o juro básico é 8%, o camarada vai tomar a 16%, a 20% acima da inflação. Se ele não tiver isso de margem no produto dele, ele não vai conseguir acelerar. Não vai. Nem vale a pena, não adianta ele vender mais
muito mais com aquele custo financeiro embutido no Fatalmente, produto. se ele não tiver um controle eficiente, ele vai perceber que ele está vendendo até mais, que ele atendeu lá a expectativa do cliente, mas o estoque de dívida dele vem crescendo, e ele não consegue repassar isso, principalmente a turma que vende para supermercados, grandes varejistas, ele não tem espaço de negociação para repassar um aumento de custo. Então, o controle hoje gerencial, ele é extremamente importante para qualquer atividade, obviamente. Mas, obviamente, tem atividades que eu vou fazer um comentário bastante raso aqui, mas é a verdade, que tem atividade que aguenta desaforo. Mas a maioria não é assim, né? Então, o controle de custo, o controle gerencial de cada etapa do processo produtivo da companhia, se ele não tiver muito bem mapeado, você tem muita tecnologia, você tem o Power BI, você tem outras fontes de ferramentas que você consegue fazer essa medição praticamente real time. Então, assim, é difícil o empresário conseguir, Mauro. O nosso público aqui, o nosso perfil, são empresas pequenas que normalmente é o empresário que é o cara que faz a compra, é o cara que assina o cheque para pagar a despesa, é o cara que vai lá, às vezes, tem que tirar o pedido no cliente, então ele tem que fazer 200 atividades. Então, ele não tem ainda, nem tem tempo de preparar isso no dia a dia. Então, por exemplo, a Trifixer. Precisa de ferramenta e precisa de apoio, né, Exato, de ele prestadores de precisa entender serviço. que isso não é um custo, isso é um investimento que tem retorno, principalmente na hora da tomada de crédito para um investimento de longo prazo ou para financiar seu fluxo de caixa. Isso é importantíssimo, porque no final do dia ele pode estar achando que está vendendo, está mantendo seu produto lá em exposição no cliente, mas quem está ganhando a margem dele ou é o banco, ou é o fornecedor, ou é o cliente. Esse aí que tá... E o governo, com certeza, está levando um pedaço grande também, né? Esse aí a gente nem comenta, né? Então, de fato, ele tem que ter um controle gerencial de custo mapeado diariamente. A gente já tem alguns clientes aqui de serviço. A gente replicou o nosso modelo de controle gerencial para essas empresas e a gente vê que surte efeito. A gente não quer aqui, obviamente que as empresas vivem de juros, mas a gente entende assim, quando um cliente está 5, 6 anos no mesmo ciclo negativo de fluxo de caixa, alguma coisa ali está errada. Em algum momento você pode estar exposto e você pode ter um problema. Então, a gente percebe esse comportamento e, invariavelmente, a gente sai dos riscos de crédito, mesmo se o cara estiver muito bem posicionado. Às vezes, a gente tem o seguinte, olha, esse risco de crédito que pode ter problema, ele não consertou seus principais gargalos de processo, talvez não seja a hora de diminuir o risco ou até sair. Justamente porque o cara não se organizou na hora de controlar o seu processo de fabril de custo. Então, a gente monitora isso, mas é difícil, nem todas as informações... E ajuda sempre que possível, né? Pelo que eu conheço vocês, porque, obviamente, que o interesse total é de que o cliente continue saudável financeiramente, né? Exato. Senão isso vai gerar um problema para você também, vai gerar um Exato, a gente não quer que ele tenha... Exato, se ele desorganizado, ele me gera problema. O empresário, ele vai fazer... Os bem-intencionados, né? Não, infelizmente, a gente tem uma gama aí de empresários mal-intencionados. O bem-intencionado tem uma hora que ele vai ter que tomar uma decisão de quem que ele vai deixar para trás, para poder resolver um problema, às vezes, imediato. A gente tenta se precaver, antever essa movimentação, monitorando o comportamento da revolvência da tomada de crédito, a revolvência na questão de prorrogação. Isso é um indicador que a gente acompanha 100% do tempo. E isso faz com que a gente tome a decisão ou de ampliar o crédito e de repente, fazer um tipo de crédito diferente, uma estruturação diferente, porque o cara realmente deu um passo
subiu alguns degraus em termos de governança ou sair do risco de crédito, porque ele, infelizmente, não se organizou. E aí, por desespero, o empresário, às vezes, toma decisões descabidas, né? E o primeiro a sofrer são as FECs, isso é fato. São os primeiros aí, né? Então, a gente tenta monitorar esse comportamento do empresário para tomar a decisão se mantém no crédito, se sai ou se amplia até a exposição por conta dele ter cumprido algumas regras básicas de governança e melhorado um pouco o processo. Aí a gente busca uma linha diferente, né? Legal. Acho que a gente já está se encaminhando aqui para o final. Pelo que eu entendi, eu vou falar um resumo aqui do que eu entendi de todo esse nosso papo aqui. Depois você complementa para ver se é isso mesmo, se tem alguma observação, né? A gente, até puxando o gancho de uma pergunta que foi feita aqui no chat, né, a respeito de quais são os caminhos, né, se a gente vai primeiro no bancão, depois a gente vai buscar outras possibilidades. Pelo que eu entendi do nosso papo aqui, é importante que que o empresário se prepare previamente a necessidade de capital, né? E não que ele vá buscar o capital quando ele está no desespero, né? Quando está no pânico, Exato. como você falou, né? Exato. Então, isso passa por uma série de atividades, né? E outra coisa, né? Não existe crédito bom, existe crédito, quer dizer, o crédito ruim é o crédito caro, mas a modalidade que você vai escolher, né? Você pode, para determinados investimentos, para determinadas necessidades, você busca um bancão, para outras você busca uma troca de recebível mais de curto prazo, enfim. Tudo uma questão de carteira, né? De você se preparar para montar uma carteira e usar cada instrumento de crédito na hora adequada, né? Para a necessidade adequada, né? E aí, entendo que as empresas têm que se preparar, como falei, previamente para isso, seja tendo bons controles, bons indicadores para saber aonde que vale a pena investir ou não vale a pena investir, e até também de criar relacionamento, né? Que é o que tem a ver com a pergunta do nosso ouvinte aí. Talvez abrir linhas de crédito junto a empresas como as empresas do Bruno, e não só em uma, né? Pode abrir em mais de uma também, para ele ter diferentes saudável. linhas, e ter linhas nos bancões também, eventualmente ter contas garantidas, né? Aquelas contas que o banco vai gerando crédito ali de maneira automática no dia a dia, enfim. É isso mesmo? Como é que você enxerga isso? Não ter crédito, não ter histórico de crédito é ruim, porque hoje o mercado está caminhando um pouco ali pelo mercado de score americano, né? Tanto as pessoas físicas as pessoas jurídicas. Quando você tem uma puta empresa, nunca tomou crédito, vai precisar fazer um investimento de longo prazo, nunca teve histórico de crédito, aí o cara nega. O banco nega ou dá um limite pequeno e você tem uma belíssima empresa geradora de caixa, você fica irritado. Poxa, por que o cara não me dá crédito? Porque você não tem histórico de crédito. Infelizmente, é a cartilha, né? É uma visão, na minha opinião, às vezes míope do sistema. Mas de fato saudável você ter limite de crédito e manter o relacionamento para quando você precisar, você ter a que recorrer e ter 5 opções. É saudável você ter, é positivo você ter histórico de crédito, não é ruim. Você pode ter lá um custo que você acha que você está tendo um custo, às vezes é um investimento, você tem uma necessidade ali e nunca teve história de crédito, até você abrir um cadastro no banco, abrir uma linha de crédito, dependendo da tua necessidade, 2 meses, 2 a 3 meses. Né? Hoje o Unibanco, o Bradesco, está levando 3 meses e meio para analisar um crédito. Dando pelo exemplo aqui da Factor Mix, que ela tem, obviamente, relacionamento bancário, e eu faço todo o meu cash, todo o meu cash é no Banco Bradesco, desde sempre. E os caras demoraram 4 meses para aprovar limite de crédito. E eu com histórico, não é uma empresa que eles não conhecem, estou lá há 16 anos, era da época do HSBC. Então, é saudável você ter um relacionamento com o sistema para que, quando você precise, você tenha onde recorrer
E aí a organização, a gestão de fluxo de caixa, esse acompanhamento diário é super importante. O Mauro sabe, ele acompanha bastante. A gente tenta fazer aqui nas empresas que a gente presta serviço praticamente um gerencial diário, caixa, nossa posição de dívida, nossa posição de estoque, nossa posição de venda no mês e quais são os pedidos em carteira. São indicadores fundamentais que são acompanhados diariamente e na unha. E aí você consegue se planejar. Pô, meu caixa vai furar no dia 15. No dia 5 do mês, você já tem a desenhar qual operação que você vai precisar tomar para poder suportar lá o teu furo de caixa. Você tem duas formas. Ou você vai pedir uma prorrogação para o fornecedor, que não é muito bom, o teu fornecedor também está na mesma condição, ou você tem uma linha de crédito para suprir aquele buraco de caixa. Agora, se você não tem histórico, não tem um relacionamento constituído, ele vai precisar no dia? Não tem. E aí pode até ter alguém que consiga te atender, mas é um custo que inviabiliza, às vezes, o resultado de uma venda boa. Então, a gestão de fluxo de caixa diária, né? Não só fluxo de caixa, mas também a patrimonial gerencial da companhia, é fundamental para você entender aí aonde a tua necessidade está e como você vai suportar aquele fluxo de caixa negativo. Então, a organização financeira é fundamental, isso ajuda muito. Você faz um planejamento e já sabe qual dia que você tem que descontar, ao invés de avisar no dia. Porque ainda tem uns doidos que aprovam os créditos, aí o cara pede o crédito no dia e se assusta. Então, o cara está lá para dar crédito. Achou caro, né? Não, aí o credor se assusta. Ué, esse cara nunca tomou crédito, está me pedindo hoje na urgência, por quê? Mas às vezes é urgência, porque não se organizou, tem que pedir no dia. Então é fundamental, de fato, Mauro, esse gerenciamento aí, esse acompanhamento aí do fluxo de caixa da companhia e o patrimonial gerencial para que você tome a decisão com antecedência. E aí escolher bem o parceiro e o tipo de linha que você precisa. Legal. Bom, acho que a gente já tocou nos pontos principais aqui. Enfim, só para encerrar aqui, eu queria agradecer a todo mundo que participou e dizer que, enfim, que nossos clientes todos contam com a gente para fazer todo esse apoio na gestão, em calcular os indicadores e em saber aonde que, nessa organização da gestão financeira para poder ter melhor, ter essas linhas de crédito da melhor forma possível. E, enfim, também esse relacionamento que a gente tem com as empresas do Bruno, acho que também a gente coloca à disposição esse relacionamento para ajudar os clientes a buscar essa possibilidade de crédito também. Então, perfeito. Acho que é isso. Agradeço a todo mundo aí que participou. Vou passar meus contatos aqui, Mauro, se você me permitir, pode ser? Isso, eu ia falar justamente isso. Se você quiser dar uma palavra final aí, passar seus contatos para quem quiser buscar mais informação sobre a tua empresa. Maravilha. Estou escrevendo aqui os e-mails e deixo aqui meu WhatsApp também, que é mais fácil de comunicar. Às vezes a gente está numa reunião, outra é mais rápido o WhatsApp. Legal. Só esperar. Bom, eu acho assim, a gente está num momento de bastante observância. Aí minha sugestão para os empresários aí que estão nos acompanhando, para quem dá crédito, né? Obviamente, para quem tem um perfil de dar crédito, né? Olhem seus clientes, entendam o momento dos seus clientes. Se não tem aí um birô de consulta, a gente está aberto aqui, obviamente, a ajudar. O Mauro tem aí soluções de tecnologia para acompanhamento das informações gerenciais. A gente pode fazer uma pesquisa de crédito dos clientes, a gente tem uma plataforma para isso. Não faça uma venda fora do seu limite de risco ali, se der algum problema para cliente que se tem dúvida, na dúvida não faz. Muita observação aí na questão das informações a serem prestadas para os seus parceiros financeiros.
nesse momento agora. Está todo mundo muito propenso a cortar linhas de crédito, a cortar clientes da carteira, esvaziar de fato carteira até esse mercado se acalmar. Então, assim, se antecipe alguns problemas, sabe que o cliente vai dar problema, não deixa que esse problema seja avisado para o seu credor na data que deu problema, com antecedência fica muito mais fácil de corrigir. Eu peço sempre para os nossos clientes aqui, se tem algum problema na entrega que vai ser impactado no vencimento do título, com 2, 3 dias, peça lá a prorrogação, ajuste do título, para que não seja feito no dia do vencimento, porque a aversão a risco ela está muito mais latente hoje, né? Então, assim, a preocupação que a gente tem olhem aí como é que estão as curvas de inflação. Obviamente, a gente teve notícia boa ontem, a inflação indo aí para a banda de cima da meta. Isso vai ter provavelmente impacto aí na redução de juros, custos de dívida, mas talvez não tenha a velocidade que a gente precise ainda, né? Não entre em riscos desnecessários de crédito. Na dúvida, vende à vista ou pagamento antecipado, né? Eu acho que é uma sugestão que eu dou. E trabalhar, não parar muito aí para se preocupar com eventos externos, políticos e partidários, fazer virar. A gente tem aqui uma percepção de que o consumo está esse ano, então a gente está se posicionando aqui na carteira para empresas que tenham aderência a esse tipo de segmento de consumo aí, varejo de alimentos, varejo de produtos de limpeza, varejo de consumo de roupa de baixa renda. A gente está montando posição aí nesse tipo de cedente, e saindo um pouco daqueles grandes sacados, aquelas grandes contas. Acho que essa aí é a minha contribuição dessa live. Obrigado aí por todos aí terem participado. Foi um prazer aí trocar essa experiência com você, Maurão, com todo mundo. E estou à disposição aí para qualquer contato. Já mandei aí no chat para todo mundo os meus contatos, telefone pessoal. Legal. Bruno, eu te agradeço aí pela tua disponibilidade, pela participação e, enfim, para todo mundo aí, obrigado mesmo também pela audiência e um abraço a todo mundo aí. Tchau, tchau.